Olá pessoal, um bom dia para vocês, tudo bem? Uma ótima semana. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês algo que Deus ministrou ao meu coração. Nós sabemos que aqui em João Pessoa, essa semana que passou foi uma semana difícil, uma semana de dor, uma semana onde a cidade chorou, foi solidária com a família do Gabriel Diniz, o jovem cantor que partiu, né, passou por desta vida, encerrou a missão dele aqui nesta terra, através de um acidente, uma tragédia que o acometeu, mas cremos que certamente Deus trará o conforto e consolará o coração da família, porque em todo tempo Deus com certeza estará com eles. E ontem eu andando aqui pela cidade eu vi outdoors que tinha na cidade em homenagem a ele, e eu fiquei vendo aquela fotografia, aquele jovem tão bonito, tão carismático, tão alegre, e eu fiquei triste. Eu digo, meu Deus, que tristeza. Mas Deus falou para mim, olha, a vida é assim. A vida é assim, a vida é passageira, é transitória. Certamente Deus consolará o coração da família, mas a vida é assim. Para todos, todos nós vamos passar por isso. Não estamos preparados para isso, porque na realidade nós somos um espírito. Temos uma alma e habitamos em um corpo. O nosso espírito é eterno. O nosso espírito não morre jamais. A nossa alma é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E o nosso corpo físico é a casa onde o nosso espírito habita. E nós devemos cuidar do nosso corpo físico, nós devemos nutri-lo, alimentá-lo, e assim também do nosso espírito. E em primeiro lugar do nosso espírito, porque um dia esse corpo vai perecer, esse corpo vai perecer, mas o meu espírito ele vai viver eternamente. E assim como eu cuido do meu corpo físico, eu preciso em primeiro lugar cuidar do meu espírito. Eu preciso preservar o meu espírito, eu preciso alimentar o meu espírito, eu preciso ser cuidadosa com aquilo em que eu coloco no meu espírito. Porque o homem ele tem domínio sobre o espírito, ele precisa aprender a ouvir a voz do seu espírito para poder ouvir a voz de Deus. Porque o nosso espírito é o nosso homem interior, é lá onde Deus habita, onde Deus nos guia e nos orienta. Então Deus me chamou a atenção para esse lado, para a questão espiritual. E Deus me trouxe aquela palavra que está lá em 1 Pedro, que fala que a humanidade é como a relva, e a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e a flor cai, mas a palavra de Deus permanece para sempre, assim como o nosso espírito permanece para sempre. Então, um dia a flor vai murchar, a relva vai murchar e a flor vai cair, mas o espírito ele permanece para sempre, e nós precisamos cuidar do nosso espírito. Nós precisamos cuidar das coisas espirituais, colocar em primeiro lugar aquilo que é espiritual, aquilo que é eterno, aquilo que realmente é de extrema importância. Alimentar o nosso espírito com coisas que estão contidas em Deus, porque Deus diz, olha, nem olho viu, nem ouvido ouviu aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus prepara coisas excelentes para nós na eternidade, mas Deus já nos deixou coisas excelentes para que nós possamos cuidar do nosso espírito através da sua palavra. E é um tempo em que Deus quer nos trazer a esse conhecimento. As coisas materiais, a glória dessa flor que um dia ela vai cair, a glória é passageira, as coisas dessa terra elas são passageiras, são perecíveis, bens, tudo que a gente pode adquirir, isso tudo um dia passa, isso não vai viver eternamente, isso não vai definir a nossa condição espiritual, não. Isso são coisas que existem aqui na terra e que a gente deve usufruir, deve viver bem, mas elas não vão definir o nosso futuro. O nosso espírito é eterno e aquilo que nós fazemos com o nosso espírito é quem vai definir o nosso futuro.
E Deus me chamou a atenção para olhar para dentro de mim, cuidar melhor do meu espírito, alimentar o meu espírito, olhar para as coisas que são do alto, as coisas que valem a pena, porque o Deus diz, olha, amontoai para vós tesouros no céu, coisas excelentes no céu, porque na terra tudo é consumido, tudo é passageiro, mas os céus são eternos. Então, isso eu fiquei pensando, o quanto é importante as coisas espirituais. Nós precisamos parar de ser carnais e sermos espirituais. Quando nós olharmos para dentro de nós temos que olhar e dizer assim, olha, o meu homem interior, como ele está? Como ele está? O que eu estou fazendo com ele? Deus nos deu uma vida e uma vida que precisa ser vivida com o propósito certo. Com o propósito certo. Ela é breve, como o Tiago falou, ela é como a neblina, né? Mas ela precisa ser vivida de uma maneira plena. E para isso eu preciso conhecer o propósito pelo qual Deus me deu essa vida. Nós precisamos conhecer o propósito, porque há um propósito. Aqui no Nordeste costuma-se dizer assim, como é que você está? Ele diz, eu estou levando a vida, empurrando com a barriga. Mas não é assim. Nós não vamos viver a vida empurrando com a barriga, não. Nós vamos viver a vida vivendo o propósito que Deus tem para nós, cumprindo o propósito que Deus tem para nós. E para isso nós precisamos conhecer esse propósito. Nós precisamos ouvir a Deus através do nosso espírito para conhecer o propósito e a missão que Ele tem para nós. Para que possamos viver esse nosso tempo aqui na terra, cumprindo e fazendo a vontade de Deus, aquilo que Deus preparou para nós nesse tempo. E isso nós só sabemos através do nosso espírito, porque é no nosso espírito que o Espírito de Deus fala e nos guia. Então, atente para o seu espírito, olhe para o que é importante. Em primeiro lugar está o seu espírito, você é um ser espiritual. Cuide do seu espírito, alimente o seu espírito. Faça com que a sua vida aqui na terra venha ser uma vida frutífera. Uma vida onde você vai viver todos os seus dias no propósito que Deus tem para você. Não perca tempo só com as coisas que são palpáveis, que você vê, que você pode adquirir, que você pode construir. Mas construa para você tesouros no céu. Olhe para dentro do seu espírito e alimente e fortaleça o seu espírito. Busque ao Deus que habita dentro de você. Porque tudo que nós precisamos está dentro de nós. Jesus disse assim, olha, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, que habita no nosso espírito, que quer nos guiar, nos dirigir, nos conduzir e nos levar ao propósito que Deus tem para nós. Então, eu desejo que você ouça o seu espírito, que você dê atenção ao seu espírito, que você busque aquilo que é espiritual em primeiro lugar e que você conheça o propósito que Deus tem para a sua vida, que você viva de maneira intensa, de maneira excelente e para a glória de Deus. Tenha um bom dia, uma boa semana, que Deus te abençoe poderosamente. Fica com Deus.